Mendes! Hoje nós vamos falar de Westworld. Finalmente! O retorno tão aguardado, tão esperado. A ideia é que toda semana, né? Isso, a gente vai tentar fazer sempre antes do lançamento, né, do episódio da semana, a gente falar o que é que já foi visto até o momento e tal. Exato, exatamente. Então, o Westworld tá voltando agora, né, segunda temporada, série fantástica já da voltou HBO. Meio pé na porta também. Exatamente, já chegou com tudo, o retorno foi bem pesado. O que já tinha sido adiantado, tanto pelo Jonathan Nolan quanto pela Lisa Joy, né, que são os showrunners aí desse grande espetáculo que é o Westworld. E realmente já chegou, como o Eduardo falou, pé na porta. Pé na porta. Já foi quebrando tudo mesmo que a gente esperava. Então. A série, ela é jogada meio que do ponto de onde parou. Sim. Não é? Agora, primeiro detalhe. Continua 3 linhas temporais. Então, 3? 3, eu percebi 3. Eu notei bem característica 2. Vamos lá. A série tem o diálogo com a Dolores. Aquele diálogo não é com o Bernard, ele é com o Arnold. Que ele já é o mesmo diálogo que eles estavam tendo nas séries anteriores. Entendi, mas ali era o Arnold mesmo. Então, uma linha. Tanto que eles estão na mesma salinha. É. Mas essa não foi mantida tanto, né? Não, então. Essa foi meio que ela apareceu, mas isso. não. É tanto que eles usaram o mesmo truque. Eles dão fade. E aí ele pergunta se agora é o presente, né? Ele, he's now. E aí ela entra. Depois, Arnold na praia. Presente. Isso, é o presente, exatamente. Outra linha temporal ali. Ele com a Tessa Thompson, esqueci o nome da... Inclusive, vou adiantar um pouquinho. Quando eles acham o pessoal que foi massacrado na festa, os corpos lá todos putrefatos, cheios de mosca. Alguns com vermes. Meu amigo, se você não estudou medicina legal, dica aí agora, hein? Para o corpo alcançar aquele estado, 3 semanas a 1 mês. Eu peguei referências de 2 semanas, batendo 2 semanas. Como estavam expostos, meio ambiente ali e tal. Né? Porque 2 semanas. Os vermes já estão grandinhos, tudo gordinho. Isso, exatamente. Pronto, segunda linha, beleza? Pronto. E quando ele tá conversando, então ali já era 1 mês depois do massacre. E imediatamente após o massacre, quando eles estão fugindo. Que eles estão ali, tanto que ele tá ainda com aquela menina lá. Que é a Tessa Thompson, eu esqueci o nome dela, que é a diretora lá da Delos. Isso, exatamente. Isso. Pronto. Que é cheia também de mistérios. Exatamente. Então nós temos pelo menos 3 linhas temporais. Passado. Bem passado, mas é isso. Bem passado. Porque esse não foi tão desenvolvido. Talvez ele 30 anos ali. Isso, ele tenha entrado pra dar um gancho e depois ele não voltou. Mas eu acho que todo episódio vai ter aquela continuação daquele diálogo. Sim. Até pra manter a mesma linha que eles criaram lá no primeiro que são diálogos temporada. Extremamente interessantes, porque ali eles discutem a singularidade. Exatamente. Exatamente. São bastante interessantes. É o ponto de singularidade mesmo. Então, aí vai ter... Vamos estabelecer aqui que sejam 15 dias. 15 dias imediatamente após o massacre Entendi. E o presente mesmo. Né? Deram uma encurtada em relação à temporada anterior, mas... E o que é interessante é que agora, diferente da primeira temporada, que as linhas temporais eram focadas no William, o Homem de Preto, agora as linhas temporais estão focadas no Bernard, tendo consciência do que ele é. Não é? E agora vem um novo embate aí, realmente filosófico desse crescimento do personagem Bernard. De que lado ele... E aí a Dolores... o lado... porque a Dolores, ela dá um aspecto interessante, que aquela frase dela, a meu ver, se refere ao arco de todos eles. Porque ela fala assim, eu fui a Dolores... Os papéis que ela interpretou. Eu fui o Wild, né, que era o selvagem. Ela falou, e agora está na hora de eu ser eu mesma. Ou seja, ela evoluiu para algo além destes papéis que ela interpretava. E isso aí eu acho que se aplica ao Bernard. Ele não é mais o Bernard. Exato. Ele agora é algo mais. Uma entidade já totalmente consciente da sua existência, da sua condição. Que é a singularidade. Exato. E é a mesma coisa com a Dolores, realmente. Sim. Não é? É a mesma coisa com a Dolores. Vamos lá.
Episódio, então, estabelecido que tem, narrativamente, realmente, ele desenvolve em 2 linhas, embora apareça esse terceiro período temporal. A Dolores deixa claro que ela está com um perfil revolucionário extremista. Porque é uma questão agora, virou uma questão para eles de sobrevivência. Exato. Né? Que ela faz referência a invadir o mundo deles. Sim. Ou seja, o nosso. Porque só assim ela teria uma chance de realmente sobreviver, né? De permanecer. Porque ela falou, aqui a gente poderia achar um canto. Do Ted? Do Ted. Isso. O Ted vai falar com ela, né? Não, vamos achar um cantinho, a gente só precisa de um pedacinho, uma campainha. A gente vai feliz. Ela fala assim, nós não sobreviveremos. Exato. E é interessante, porque ela tem a consciência completa desse aspecto, porque sabe que no ponto de virada, justamente, o alcance da singularidade por conta das máquinas, porque são máquinas, né? Os anfitriões, os hosts, né? Então o alcance dessa singularidade realmente acaba fazendo com que eles sejam temidos. Exatamente. E eles sabem, ela principalmente tem a consciência de que eles vão ser caçados e exterminados. É a impressão que dá. Aparece no episódio que eles estão tendo problema com os outros parques. O tigre atravessou de Bengala. A gente já tinha falado isso antes. Um site fake lá da Delos que mostrava o parque Westworld, tinha um segundo parque meio borrado e outros 4 parques que não aparecia nada. O segundo a gente já tinha conhecido lá no finalzinho da primeira temporada, que era o Shogun World, e os outros 4 lá nesse site fake aparecia simplesmente uma imagem em branco lá, dando a entender que estava em construção o site. No meio do Velho Oeste aparece um tigre de Bengala. Tigre de Bengala. Então já dá a entender que um dos parques se passa em alguma região tropical, aí, algo indiano, vai saber. De qualquer forma, já dá a entender que um dos outros parques vai ter aí a presença de um tigre de Bengala. Logo após o primeiro episódio, já soltaram o trailerzinho do segundo episódio, e a Maeve aparece segurando uma katana e com um traje com hobbies orientais. Porque tinha uma parte do pessoal do Shogun World, eles estavam ali, né? Exato. Então, alguns mistérios já foram apresentados, por exemplo, aquela mulher que é a diretora da Delos, aqui aparece com o Bernard. Sim, né? Tessa Thompson. Ela já mostrou ali que tinha uma estrutura escondida dentro do parque, com alguns hosts. Que nem o Bernard sabia. E olha que o Bernard, ele tava ali com a qualidade e tal. E os termos, foi uma coisa que me chamou a atenção, os termos que ela usa. Ela pede uma extração, eles falam de pacote entregue, isso são termos militares. Exatamente. Então, minha amiga, aquela mulher não é só uma burocrata, uma diretorazinha, não. Ela provavelmente faz parte de algum comando, o que levaria a um entendimento, a não ser que seja um grupo paramilitar, que é uma possibilidade. Talvez um grupo de segurança específica para Delos, né? Uma equipe convocada, vai saber. Se não for, envolvimento de governo. É verdade. Porque se for militar, tem que ser governo. Mas se você parar para ver, justamente no período em que o Bernard ele é encontrado na praia, pode ver que já tem a equipe toda. O Stubbs está de volta. Sim. Não é? O Stubbs está de volta, que ele desaparece lá se ele teria morrido para a Nação Fantasma. Isso. Então o Stubbs está de volta. E pode ver que ele está com uma equipe, realmente uma equipe grande, que eles vão trazendo o Bernard e tal. Então, realmente, faz sentido essa história aí dos E ela está desaparecida, né? Isso. Eles estão juntos imediatamente após os eventos. Eles estão juntos. Ali ela não está. A narrativa um pouco mais pra frente ela já não está. Outro mistério que surgiu. O Bernard, quando ele chega... E o Bernard é encontrado. É isso. Encontrado. Mas quando nessa... Ou seja, ela pediu a extração, mas o Bernard foi encontrado. Isso. E no momento, imediatamente após os eventos que a gente vê que fecharam a primeira temporada, quando eles encontram aquela estrutura escondida, ele tem a oportunidade, ele pega o tablet
e vai fazer um diagnóstico com o corpo, ele aproveita para fazer um diagnóstico próprio, sem que a mulher descubra. Pensa aquela cena. E ele percebe, exatamente, e ele percebe que ele está numa situação muito crítica. Sim, deterioração, dá lá. Isso, deterioração, e aí dá o tempo. 0,72 horas, algo assim. Exatamente, resultado. Ele puxa um líquido misterioso qualquer. Eu acho que aquele líquido que aparece, logo quando eles mostram o cara cortando o cocurutozinho, eu acho que na verdade o cérebro deles, o cérebro mesmo, fica dentro de um líquido ali, aquele a unidade central de processamento. Isso que seria o cérebro mesmo, é só um decoy, na verdade. O cérebro é aquele tipo uma lâmpada que fica lá dentro. E aquele líquido mantém o negócio estabilizado. Exato. E o dele vaza pelo ouvido quando ele cai. Isso. E aí ele deu uma injetada ali, recalibrou o sistema. Isso. E aí tá ok. Tanto é que ele aparece 2 semanas depois, 2, 3 semanas, um mês, enfim. Mas ele aparece naquele período quando ele é encontrado na praia, que a gente já percebeu que é depois, é um período depois. Então ele já tá. Exato. Então, temos aí muita coisa para ser desenvolvida. O que já ficou claro é que o tom realmente a conversa vai subir de tom. Vai. Como ele já tinha adiantado, o Jonathan Nolan já tinha deixado claro, e a própria Lisa Joy também, que realmente para a segunda temporada a gente podia esperar algo mais violento, algo com mais peso. E vai ser. E vai. Já está sendo, né? Vai ser. Como você falou, já chegou meio que pé na porta. Para não perder o bonde, teve nu, sempre tem. Não, e o que é interessante, foi um nu frontal masculino e numa situação bem peculiar. Sim. Porque tem jeito, ela dá um jeito. Porque foi a Maeve obrigando esqueci o nome dele, o novo responsável lá pelas histórias. Era o responsável pelas narrativas. Isso, pelas narrativas. Obriga ele a trocar de roupa na frente dele. Quando ele queria ficar de cueca, ela falou: não, tira tudo. Até as meias. Isso. De certa forma, dando uma inversão de papel, porque já que as máquinas, os hosts, os anfitriões, eles eram obrigados a se expor o tempo inteiro. Isso. Então ela faz questão de expor ele à mesma situação. Ou seja, né, realmente... uma inversão. Isso eu achei muito marcante. É bom. Não é? Eu achei muito marcante. Que é a força que a Maeve realmente adquiriu e de ter obrigado o humano, não o anfitrião, o humano a passar pela mesma situação. Eu achei fantástico aquilo ali. Rapaz, um outro aspecto, o Homem de Preto, o William, tem um diálogo fantástico com o Robert. A versão do Robert criança. Isso, aquela criancinha que aparecia de vez em quando, que é a versão do Robert criança. Ainda, né? com a tecnologia antiga, né? Ele é robô mesmo. Exatamente. Que é o Anthony Hopkins, né? O Robert. E mostra lá, e aí é uma fala dedicada ao William, que deixa claro que... Essa vez este jogo é pra você. Esse jogo é pra você. O The Maze não é. Isso. Esse é. Porque isso é uma referência direta à primeira temporada, porque o William, o Homem de Preto, que a gente só descobre que é o William lá no final, mas o Homem de Preto, ele passa, ele aterroriza, ele toca o terror a série inteira, justamente porque ele sabia que tinha um jogo escondido. Ele queria. Sublevel. Isso. E ficou claro que, na verdade, esse jogo escondido... não era pra ele. Não era pra nenhum humano. Era para os próprios anfitriões. Que era a autoconsciência. A busca da autoconsciência. E esse diálogo é fantástico. E até a modulação de voz do menino muda, porque você percebe a voz do Anthony Hopkins se perdendo. Ela modulando ali. E aí, justamente, ele falando, não, agora este jogo é pra você. Exato. E aí ele fica feliz. E solta um novo enigma. Isso. E ele fica feliz que já tinha meio que aparecido essa felicidade estampada no rosto do William no final da primeira temporada. Quando surgem os anfitriões atirando, ele leva um tiro. Eu tenho entendido. Depois de 30 anos de repetição, ele queria um desafio concreto. E agora ele tem. E aí, né, ele mesmo ele tendo levado um tiro lá no final da temporada, ele ainda dá um sorriso, ele fala, agora sim. Porque agora tem consequências. Agora você tem que se preocupar com sua sobrevivência, agora eles revidam, então isso. Né, as coisas mudaram. E isso de revidar, né, a história da banalização da vida dos anfitriões invertida agora. Sim. Aquela hora que eles estão brincando, os anfitriões brincando de tiro ao alvo com a mesma forma que os humanos fazem. Isso. Na festa, tinha acabado de fazer. Tava o copo em cima da mulher lá e o tiro pega e, bom, enfim. Então mostra que realmente o nível
vai piorar aí do conflito, digamos assim. Eu tô com muito bom. Boas expectativas. A série manteve a qualidade, o nível técnico tá bom. Total. O que era de se esperar, né? HBO não brinca em serviço. Exato. Uma particularidade, da mesma forma que o Game of Thrones tem mudanças sutis na abertura, essa abertura também veio com algumas mudanças, né? Algumas coisinhas diferentes ali, sutilmente, mas com algumas coisinhas diferentes. Né? E você acha que o Anthony Hopkins, o Robert Ford, morreu? Eu ainda apostou, a gente apostou isso na primeira temporada. Não morreu. Não, eu também acho que não. Tá escondido, meu. Tá ali, tá ó, manipulando. Ainda mais depois que aquele bonequinho apareceu lá, o Robert criança. Então. Acho que não, viu? O Homem de Preto faz questão de dar um tiro, inclusive, né? Vai aparecer, tá lá escondido, tá dentro do parque escondido, manipulando tudo por ali. Por que ele faria essa nova narrativa? Não vamos... Simplesmente pra... Enfim, eu acho que ainda tem pano pra manga. O Arnold, ele tinha um objetivo, ele se sacrifica pra fechar o parque. Isso. O Anthony Hopkins, ele tem ambições muito maiores. Ele percebeu a ameaça ao poder dele. E aí ele traçou uma outra coisa... Até porque, na temporada passada, a Maeve, quando ela estava fazendo as coisas que ela achava que estava fazendo por vontade própria, o Bernard disse que não. Porque estava no tablet, aparecia lá. Fala, a sua fuga, eu estou vendo que você está programando. Aí ela falou fugir. Que não. Exatamente. Então, eu acho que é tudo um plano. Outra coisa, as mudanças geográficas radicais, né? Tanto que quando eles chegaram que viram, não, é impossível ele ter mudado isso sem ninguém ver. E tem uma mudança de um oceano lá praticamente, o acesso ao oceano. Como assim mudou no parque? Então, pode esperar que vai ter... Se bem que aquilo ali, no final da temporada, ele estava fazendo reformas, né? Mas... tanto que ele demole aquela cidadezinha lá. Exato. Só que eles deixam claro, né? Como assim isso foi construído sem ninguém ver? Na verdade não foi sem ninguém, porque agora a gente já sabe que o Bernard é um agente duplo ali, né? Enfim, agora a gente vai ter que aguardar realmente. O primeiro episódio eu assisti pela HBO mesmo, né? Porque serviço de TV a cabo que eu tenho aqui, eu não tenho pacote HBO, mas estava disponível para a semana passada, justamente por conta do relançamento. Então eu assisti, mas eu percebi... Quem tem HBO Go também consegue. Eu percebi que coisa de 5, 10 minutos de diferença entre o início do episódio pela HBO, ele apareceu disponível na HBO Go. No HBO Go. Então, aí o HBO Go tem, então... Quem tem acesso aí. Exato. Né? Então é isso. Tranquilo. Então, meu amigo... Obrigado a vocês aí que acompanharam a gente até agora. Exatamente, obrigado pessoal da live. O trabalho retorno, então, como sempre. Youssef, em homenagem ao retorno do parque temático Westworld, agora com os anfitriões no lugar agora dos visitantes, por favor, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com a fúria alucinante que está surpreendendo da Dolores, nem com a singularidade alcançada por essas máquinas maravilhosas que são os anfitriões, Bazingues que alucinerdes. Grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez, pessoal da live.